substituto de João Gomes, jogador de 33 anos, só pode ser uma piada com o torcedor rubro-negro. Essa diretoria do Flamengo só pode estar de brincadeira. Vou falar sobre a situação de um possível jogador que pode chegar no Flamengo para receber salário de 900 mil por mês e ainda por cima ser aí trazido como se fosse um substituto para João Gomes, jogador que chegaria para ser reserva. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a situação envolvendo o zagueiro Gustavo Henrique, que está no Fenerbahçe da Turquia, time comandado pelo técnico Jorge Jesus. Está acontecendo um imbróglio aí neste momento, envolvendo Gustavo Henrique, Flamengo e Fenerbahçe. O jogador, inclusive, pode retornar ao futebol brasileiro, mas para isso, o Fenerbahçe tem que arcar com as suas obrigações. Se caso de fato queira se desfazer do jogador, tem que arcar com as suas obrigações com o clube de regatas do Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você nesse vídeo. Vou falar também sobre a situação envolvendo o zagueiro Davi Luiz, muito criticado por boa parte da torcida do Flamengo, que já pede outro zagueiro para ser titular absoluto. Vou falar sobre isso, tudo isso e muito mais. Você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas antes, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso trabalho aqui agora, eu já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu já começo trazendo a informação importante, falando sobre a situação envolvendo o nosso zagueiro Davi Luiz, Porque a torcida do Flamengo, neste momento, depois do jogo contra o Palmeiras, não deixa de pegar no pé do zagueiro Davi Luiz. A torcida do Flamengo vai nas redes sociais, cobra a substituição do zagueiro Davi Luiz de forma imediata, pede outro jogador para a posição, e neste momento o nome mais escolhido pela torcida do Flamengo é o de Fabrício Bruno. Fabrício Bruno para ser jogador titular absoluto da zaga rubro-negra. Davi Luiz que, na verdade, deu um mole ali, no primeiro gol do Palmeiras, do Rafael Veiga. Deu um mole no primeiro gol do Palmeiras. A torcida não perdoa, a gente sabe disso. Davi Luiz que teve seu contrato renovado recentemente com o Flamengo. Novo vínculo do Davi Luiz vai até dezembro desse ano 2023. E o jogador não pode dar mole. Não pode dar mole, tem que ter responsabilidade. Principalmente em um jogo do poste como é a da decisão da Supercopa do Brasil. E o Davi Luiz, no meu ponto de vista também, eu concordo com a torcida. Davi Luiz vacilou, o Davi Luiz pisou na bola. E o Rafael Veiga ali, de fato, conseguiu fazer o primeiro gol do Palmeiras. E agora a torcida do Flamengo pede Fabrício Bruno como titular absoluto de forma imediata. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. Você aprova Fabrício Bruno como titular no lugar do zagueiro Davi Luiz? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se falando em zagueiro, vamos falar sobre a situação envolvendo o zagueiro Gustavo Henrique, que foi negociado no meado de 2022 com o Fenerbahçe da Turquia. Uma negociação que, na verdade, já deu maior imbróglio no início das negociações. O Flamengo estava vendendo Gustavo Henrique de forma imediata, definitiva, mas depois de exames realizados lá na Turquia, foi constatada uma lesão no joelho do Gustavo Henrique. Fenerbahçe voltou atrás, depois retomou as negociações e fechou a contratação de Gustavo Henrique por empréstimo com obrigação de compra. Ou seja, caso o Gustavo Henrique cumpra algumas metas estabelecidas no contrato de empréstimo, o Fenerbahçe será obrigado a comprar o zagueiro Gustavo Henrique de forma imediata no final do seu vínculo de empréstimo com o Flamengo. O que acontece é o seguinte: o Flamengo já recebeu 1.400.000 euros pelo empréstimo de Gustavo Henrique. O Flamengo tem a receber mais 1.400.000 euros pela aquisição da compra definitiva de Gustavo Henrique, uma obrigação de compra. Até o momento, Gustavo Henrique ainda não bateu a meta
que está vinculada no contrato de empréstimo para o Fenerbahçe comprar o zagueiro de forma definitiva, exercendo a obrigação de compra. Só que a informação que temos é que o Fenerbahçe vai se desfazer de alguns jogadores. Já vem decidindo internamente com a diretoria do clube turco para rescindir contratos de alguns jogadores que não estão mais nos planos do clube turco. E um deles é o zagueiro Gustavo Henrique. Aí você me pergunta, mas Henrique, caso realmente o Fenerbahçe se desfaça do Gustavo Henrique antes de acabar o contrato de empréstimo, o que acontece? Bom, vou explicar para vocês. Gustavo Henrique não bateu a meta ainda estabelecida no contrato para o Fenerbahçe comprar de forma obrigatória. Caso termine o contrato, feche o contratozinho tudo certinho com o Fenerbahçe, o Gustavo Henrique retorna ao Flamengo, tá? Sem bater a meta. Se bater a meta, eles serão obrigados a comprar. Agora, caso o Fenerbahçe decida rescindir o contrato de Gustavo Henrique de forma antecipada, mesmo sem bater as metas, o Fenerbahçe terá o direito de pagar a obrigação de compra ao Flamengo. Isso porque o contrato do jogador vai até o meio do ano. Se rescindir o contrato do jogador antes dessa data, dia 30 de junho, antes dessa data, será obrigado a pagar o valor de 1.400.000 euros, que gira em torno hoje de 7 milhões de reais. Esse valor será obrigatório o Fenerbahçe pagar ao Flamengo. Agora, caso ele decida ficar com o jogador até o dia 30 de junho, mesmo assim o jogador não bata a meta estabelecida, ele não tem a obrigação de comprar. Deixando aqui bem claro para vocês, tá? O jogador ainda tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro. Tem um contrato de empréstimo com o Fenerbahçe até o dia 30 de junho. E com essa obrigação de compra. Até lá, tem um prazo que o Gustavo Henrique pode bater essa meta. O que não pode é o Fenerbahçe antecipar e rescindir o contrato do jogador. O jogador pode retornar ao futebol brasileiro, Henrique? Pode retornar ao futebol brasileiro. Alguns clubes estão interessados na contratação do Gustavo Henrique, como por exemplo o Internacional e o Grêmio de Porto Alegre. Esses dois clubes já demonstraram interesse no Gustavo Henrique, inclusive o Internacional. O Internacional segue ativo, de olho na situação do Gustavo Henrique. Essa é a informação que temos. Mas a gente vai aguardar o que deve acontecer. O que não pode é o Fenerbahçe rescindir o contrato de Gustavo Henrique e achar que está tudo bem, tudo tranquilo. Beleza? Então vamos ver o que deve acontecer. Bom, mas falando agora sobre jogador e reforço do nosso Mengão queridão, o Flamengo vendeu o garoto João Gomes. O Flamengo vendeu João Gomes ao Wolverhampton da Inglaterra. 105 milhões de reais. Garoto, joia da base. Garoto que sabe de onde veio a panela que faz a comida dele. Agora o Flamengo vai no mercado em busca de um substituto para o garoto João Gomes. O Vitor Pereira já notou, já percebeu que precisa desse reforço. E o nome da vez, neste momento que o Flamengo está de olho monitorando, é a situação envolvendo o Charles Arangues, jogador do Bayer Leverkusen da Alemanha. Jogador de 33 anos. Só para ter uma ideia, vocês sabem de quanto o jogador pede para poder assinar com um clube aqui no Brasil, no futebol sul-americano? Vocês sabem, 900 mil. 900 mil por mês de salário. 33 anos para ser substituto de João Gomes, mano, só pode ser uma piada, tá? Não é menosprezando o jogador. O Charles Arangues ainda joga muito, ainda tem lenha para queimar, mas o jogador já tem 33 anos, gente. Se o Flamengo quer rejuvenescer o elenco, se o Flamengo quer de fato rejuvenescer o elenco, o Flamengo tem que pensar em jogadores de 30, 29 anos para baixo. Essa é a minha opinião. Porque o jogador chega para ser reserva, vai ser reserva, 900 mil, plantado lá no banco de reservas. E o cara ainda vem falar que vai ser um substituto de João Gomes. Só pode ser piada com a cara do torcedor rubro-negro. Esse Marcos Braz só pode estar de brincadeira com a cara da torcida. É a minha opinião. Então assim, o Marcos Braz só promete. É promessa daqui, promessa dali, promessa de lá, promessa lá do outro lado. Cadê o jogador de nível mundial? Né? O Mundial de Clubes está aí, batendo na porta. Próxima semana o Flamengo já está entrando em campo, no próximo dia 7 de fevereiro. Então assim, cadê o jogador de nível mundial que o Marcos Braz prometeu? Aí fica enrolando com essa conversinha, trouxe o gesto, beleza, tudo bem, tranquilo. Né? Acertou a compra definitiva da Ayrton Lucas, acertou a permanência de Guilherme Varela, renovou alguns contratos
né? Como por exemplo de Felipe Luiz, Davi Luiz, agora o de Pedro, Léo Pereira. Mas cadê o jogador de nível mundial? Nada, nada, gente. Aí quer trazer um jogador com 33 anos, jogador que chega aí com quase 34 anos, né? Vamos completar aqui 34 anos e ainda por cima falar que é um substituto de João Gomes. Na minha opinião, eu não aceito isso, tá? E ainda por cima ganhar 900 mil de salário por mês, né? Só pode ser, de fato, uma piada. A gente vai aguardar. Marcos Braz prometeu reforço, como eu já falei para vocês, só promete, promete, nada, né? Prometeu novamente neste último sábado. Vai ao mercado, vai contratar, a janela de transferência vai até abril, tá, gente? Até o dia 4 de abril. Daqui para lá tem muita coisa para acontecer. E a gente aguarda, a gente tá de olho, a gente espera reforço no nosso Mengão queridão. Porque aqui, tá, a nossa prioridade é trazer a informação para vocês. A gente tá sempre aqui coladinho, é Flamengo de um lado numa mão, torcedor do outro. Não podemos soltar. Então assim, se a gente quer o bem do Flamengo, a gente quer o bem do torcedor. O torcedor quer o bem do Flamengo. Estamos juntos nessa jornada. Então o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, a diretoria tem que acordar e poder trazer reforços para disputar aí jogos importantes que temos pela frente. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.